Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Paulo. Obrigada por quem veio. Quem quiser sentar mais perto também está convidado. Hoje a nossa ideia é contar um pouco para vocês sobre a nossa visão de por que a gente deveria trabalhar não só com competências socioemocionais, mas também com uma prática educacional inovadora. E a nossa proposta de como fazer isso nesse curso que vocês vieram conhecer. Então, a gente vai ter um pouquinho das duas coisas. Quero começar, eu coordeno esse curso, estou indo para a terceira turma, então eu fico muito feliz de chegar aqui 5 anos depois, não só ver esse curso continuando e com gente interessada, mas principalmente porque aqui eu já tenho uma das pessoas que foi formada nesse curso, a Clau também. Eles estavam na primeira turma do curso e é uma honra enorme ter o João, assim como grandes, fantásticos profissionais que fazem parte desse curso, me acompanhando como coordenadora do curso. Eu tenho o meu mestrado e a minha especialização foi em desenvolvimento de currículo, com um foco desde 2010 em competências socioemocionais, então tem bastante tempo que eu venho trabalhando em diferentes vertentes, desde educação pública, educação privada, construção de conteúdo, construção de prática, formação de professores, e é muito disso que eu trouxe desde o começo, quando a gente desenhou esse curso. João? Eu sou professor de literatura e fiz uma parceria com a Letícia lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com formação de professores na Somos Educação. E nas viagens que eu fazia, fazendo uma espécie de curadoria para saber quais eram as dores dos professores, nós sempre esbarrávamos nesse lugar do sofrimento, com essas mudanças, com esse novo papel que é exigido do professor, com essa frase na minha época. E por isso, por convite da Letícia, acabei fazendo a primeira pós e virando um pesquisador na área de socioemocional e como isso impacta a relação professor-aluno na sala de aula. Além de nós dois, a Ana Maria, alguns de vocês conhecem. A Ana, desde o começo, quando a gente desenhou esse curso, trouxe muito da experiência dela nos vários campos. A Ana tem uma experiência enorme com iniciativas de educação, desde trabalhar com iniciativas públicas como iniciativas privadas. Ela é a mantenedora do Singularidades e foi junto com ela que a gente conseguiu pensar em como que seria um formato de um curso super disruptivo e super atual, que é como a gente desenhou. Então, a Ana está aqui, ela não pode estar aqui com a gente hoje, mas ela faz parte do curso, ela também é professora do curso, e tá muito do que a gente concebeu desde o começo, tem o olhar dela de uma pessoa com muita experiência participando desse mundo da educação. De novo, nosso Portas Abertas, essa ideia que a gente fale um pouquinho de competências socioemocionais, então eu vou tentar falar bem rápido para a gente poder conseguir dar um pouquinho da ideia do que é aquilo que a gente trata no curso, e depois a gente vai contar um pouquinho da nossa proposta. E eu e o João, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer um jogral, olha que chique. A gente vai começar fazendo uma prática, então, apesar de eu não conseguir falar bem-vindos para todos, a gente vai se falar bem-vindos. Você vai olhar para o lado de uma dupla que você não conhece. Se estiver bem coladinho com uma dupla do seu lado que você veio, vira para trás. Vocês dois, por exemplo. Vai ter que achar dupla do outro lado. Achem suas duplas. A gente vai fazer... Vocês vão ter 1 minuto para... Tem uma pergunta que vai vir aqui. Você vai ter 1 minuto para contar para essa pessoa a resposta. Observação. Então, se eu e o João a gente estivesse fazendo dupla... quem está escutando, mantenha uma postura ativa e aí faz a melhor cara de interessado que vocês puderem. O foco genuíno no que o outro está contando, então tenta escutar o que é que a pessoa está trazendo. Não interromper, esse é o mais difícil. E se o colega não conseguir completar o tempo, ou seja, ele não conseguir contar uma história ao longo de 1 minuto, faça perguntas que ajude a pessoa a continuar a história. Então, perguntas curiosas, perguntas que ajudem a pessoa a continuar falando. Sim? Todo mundo tem dupla? Faz assim se você tem dupla. Sim? Duplas? Aqui. Quem está sem dupla, levanta a mão. Ó, você consegue sentar aqui no meio assim? Oi?
Vem aqui, ó, que vocês têm duas... Obrigada. É a mesma pergunta para as duas pessoas, eu vou falar quando deu 1 minuto para trocar. Preparadas? Olha só como vocês ficaram tensos, de repente. Vai ter que responder a pergunta. Se você não tiver uma dupla do seu lado, entra num trio. Pronto? Então, em 3, tudo bem. Vocês juntam aí os 3. Preparados? 1, 2 e... Escolhe quem vai ser primeiro. Olha só. 1 minuto para cada um. 1, 2, 3 e... Conte uma história sobre algo positivo que tenha acontecido na semana passada. Não. Isso é uma das maneiras que a gente pode chamar a atenção. Só para perguntar para vocês, alguém achou o tempo muito longo? Muito curto? Alguém ouviu alguma história que gostou e gostaria de dividir? Não gostou? Você não gostaria de dividir, mas você gostou da história. Alguém quer dividir com a gente? Não? Só um pouquinho, para dividir a alegria. O que você achou legal? Boa noite. Não, eu achei legal a história dela, que ela é para eu contar dela, né? Então tá bom. Que ela foi passear com o filho num clube. E eu acho muito importante a gente dar valor à família, né? Foi com o filho e com o esposo. E o que foi mais legal, assim, de tudo, é que é o mesmo clube que as minhas filhas vão de excursão na escola agora, dia 13. Então, muita coisa que a gente acaba ficando preocupado, né? Excursão de escola, criança pequena. E aí ela contou algumas coisas. Então, agora acho que até fica mais tranquilo para as meninas irem. Obrigada. Alguém tem mais alguma história? Só para... O legal de estar aqui, tem uma parte... É difícil a gente, por exemplo, não interromper. Essa é geralmente o burburinho. Eu estou vendo a cara de vocês e a cara dessas duas, que a hora que eu falei algo positivo, as duas não se conhecem, elas fizeram assim... Ai, as duas ao mesmo tempo. A gente faz esse exercício porque uma das premissas desse curso e de como a gente acredita é que a gente tem que vivenciar essas transformações. Trazer um pouco desse componente tanto do emocional, mas também do positivo, é uma das coisas que a gente faz constantemente no curso. E trazer muita estratégia para vocês. Então, bater palma, achar um outro jeito de chamar a atenção. Quem aqui está em sala de aula? Por que a gente começa falando sobre educação e formação de professores e olhando para esse mundo de hoje? Por que a gente resolveu criar um curso que tem uma perspectiva de formação integral? Acho que o João começou falando um pouco da perspectiva dele. O João passou os últimos 2 anos viajando o Brasil, conhecendo professores das menores escolas possíveis, da rede pública, da rede particular, conversando com gestores e coordenadores. E quando a gente ia falar sobre qualquer aspecto de formação, eu estava até comentando com a Elaine mais cedo, quando ela chegou, a primeira frase que eu ouvia dos professores, isso de várias regiões do Brasil, era: na minha época era mais fácil. Na minha época era mais fácil. E eu voltava para a Lê, que era responsável pela área de currículo, de formação de professores e qualidade da Somos, e eu perguntava: mas Lê, a nossa época não é agora? A gente não está vivo em 2017, em 2018? Por que a gente, enquanto educador, acredita que a nossa época é a época que nós formamos ou a época que a gente era criança? Assim? Como que a gente se dissocia do que está acontecendo e coloca a nossa época como se a gente fosse quase passado, ultrapassado? A minha época era muito mais simples da aula. E uma maneira da gente explicar isso, e de novo isso é uma aula muito maior, mas tem um professor, esse professor Anthony Sheldon, um professor da Universidade de Oxford, e ele fala que quando a gente entende a educação no século XX, ela tinha características muito diferentes. Essa educação que a gente às vezes chama da nossa época. A primeira delas é que ela tinha uma ideia de mudança socioeconômica. Então, era o primeiro momento que você entrava na escola
E se o seu pai fosse artesão ou alfaiate, você não necessariamente precisaria seguir esta mesma carreira. Você não precisaria seguir aquele mesmo negócio. Você poderia entrar na escola e virar dentista. Você poderia entrar na escola e virar engenheiro. Você poderia, a partir da escola, ter uma vida completamente diferente dos seus antepassados. A escola do século XX era a escola dessa possibilidade. E essa é uma característica muito diferente, porque a função dela, ela era muito voltada mesmo para essa profissão, para esse mercado do trabalho, para esse mundo que acontecia depois, o mundo da vida adulta. A outra característica é que a gente não pode esquecer que a escola do século XX, ela era realmente, uma das grandes funções dela era trabalhar com acesso e transmissão de conteúdos. Eu estudei, aposto que muitos de vocês estudaram com a Barça. Eu era mais popular em casa porque eu tinha uma mirador. Eram 25 volumes na parede, não tinha nem prateleira para segurar isso. E a escola, durante o século XX, assim, a gente esquece que a gente não tinha esse acesso. Foi no fim dos anos 90 que você pôde acessar mesmo conteúdo. Existia uma coisa importante, você não necessariamente saberia qual que era a capital do Afeganistão, porque você não podia ligar para a Siri e falar: Siri, qual a capital do Afeganistão? A gente tinha, então, dentro da escola, uma função importante de transmissão de conteúdo que dava uma característica. Conforme a gente foi aumentando mais o número de conteúdos, volume de coisas, mais coisa tinha que se passar. O que também levava para algumas concepções de aprendizagem, que levava para algumas metodologias, mas que, de novo, quando a gente olha para essa função da escola, existia ali, sim, uma presença de uma função social de acesso e transmissão de conteúdo. A gente também tinha na escola uma característica que era, ela precisava, porque era de acesso, trabalhar algumas necessidades básicas, que talvez você não tivesse antes. E o que a gente chama de habilidades de baixa complexidade. Falava: descreva, liste, observe. Então, quando a gente lembra dos nossos exercícios, provavelmente vocês, até o ensino médio, vocês descreveram muita coisa. Mas pouca gente pedia para vocês: construa, sintetize, analise, crie. Essas são habilidades de alta complexidade. Essas habilidades, elas não é que elas são menos importantes, mas elas são mais fáceis. Descrever requer menos funções cognitivas do que criar. E a escola, ela tinha uma parte que era assim: a gente precisa garantir que todo mundo consegue passar por essas funções. A gente precisa ter uma sociedade que todo mundo descreve e lista e aponta e sabe para onde ir, porque tem a ver com a nossa organização. Chegando nas cidades, de novo, a gente tem um século XX inteiro que vai ganhando em grau de complexidade, e a escola tinha uma resposta que ela precisava dar. E a outra, ela era muito hierárquica, porque, de novo, centralização de conteúdo, você tinha uma coisa que tinha que passar um pouco mais rápido, então ela tinha uma função importante de autoridade. Autoridade que, hoje em dia, você talvez não encontre de novo em lugares tão facilmente. A gente tem várias cidades do interior, o João pode contar. Bem, e essa função, além disso, ela era muito adultocêntrica. Faz sentido, parece com a escola que a gente estudou. É só uma visão talvez mais... a gente olha para isso hoje, a gente fala: nossa, super não tem nada a ver. E a gente está querendo olhar para uma educação do futuro, mas existia uma função para esse tipo de escola. A escola no século XXI, e aí, de novo, isso é o que esse professor fala, ela fala assim: olha, tem algumas outras características. A primeira dela é que ela é muito, muito, muito mais multicultural, muito mais heterogênea, ela é obrigatória. Então, a partir do momento que a escola foi virando obrigatória, e todo mundo, todos os filhos de alfaiate, todos os filhos de advogados, todo mundo precisou ir para a escola começou a ficar mais misturada, porque ela é obrigatória. Isso traz uma característica muito diferente. Você já tem um lugar que tem uma pluralidade de vozes, você tem uma universalidade de acesso, todo mundo tem que ir para a escola não precisa, ela não é mais necessariamente a escolha de missão de vida, ela acontece para todo mundo, mesmo que você não queira fazer ensino superior depois. Isso é uma característica muito diferente. Então, quando as pessoas falam: não, era mais fácil dar aula na minha época, com certeza era mais fácil. Porque, muito provavelmente, a população que estava naquela escola, ela era mais homogênea, porque a gente se misturava menos, tinha menos. A gente vê mesmo pluralidade em volta da gente. Isso mudou. A outra é que ela é muito conectada. Então, aquela situação do conteúdo da Mirador que estava na minha prateleira,
ela já não está mais ali. E esse mundo ficou poroso. Ela é muito conectada. Mesmo um professor faz uma coisa numa sala de aula, no dia seguinte isso pode estar na internet, assim como o contrário. O conhecimento já não é mais único e a gente tem um grau de especialização muito grande da informação que pode vir de fora de uma sala de aula. A gente trabalha com habilidades de alta complexidade, então a grande busca da educação do século XXI é como que você começa a criar projetos, como que você pensa criticamente, como que você constrói coisas mais difíceis. E ela é menos hierárquica, porque, de novo, a gente está num mundo onde ele é todo mais conectado. Essas coisas, uma influencia a outra. A gente está trabalhando com coisas que você depende muito mais um do outro. Então, a história da autoridade, por si só, não necessariamente faz... Por si só, ela não existe. Você começa a ter outras definições de liderança e de estrutura dentro da escola. Um pouco disso, quando a gente olha para essa escola do século XXI, a gente também tem que olhar para o que é o nosso século XXI. E o que foram os desafios que vocês encontraram, e que eu encontrei, e que o João encontrou. Que foram desafios muito diferentes. Eu sou do Acre, eu nasci na menor cidade do Acre, que hoje, 2019, é um dia e meio de barco para chegar lá. Não tem acesso por estrada. E era diferente, eu sempre conto essa história, porque nós éramos alfabetizados por um livro chamado Caminho Suave. E no Caminho Suave, que cada letra correspondia a um desenho, tipo N de navio, aí tinha um M de maçã, e todos os problemas de matemática utilizavam maçã, por exemplo, como exemplo, por exemplo, é bem legal, né? Como exemplo, a nossa dificuldade era, como criança, lá na região norte não tem maçã, onde eu morava, não tem uva, não tem pera, porque a nossa região não produz isso, por conta do nosso solo. Em compensação, produz açaí, buriti, patoá, biribá, um monte de frutas que a gente conhece. A questão era, ao ser alfabetizado por um livro, que todos os exemplos, desde o contexto, eu ainda me lembro como se fosse hoje, que eu não conseguia entender o que aquelas crianças, que era o Fábio e a menina, pegavam um carro com os pais no final de semana e iam de férias para algum lugar, tipo para o litoral, porque não tinha nada na minha realidade que eu considerasse aquilo. Primeiro que não tinha carro na cidade, era uma vila, não era nem município. Não tinha maçã, não tinha você pegar o carro e fazer um passeio com a sua família. Todo o meu processo de aprendizado é desejando uma vida que eu não tenho, não tendo repertório para elaborar o fato de eu desejar algo que eu não tenho e, por último, me sentindo menos importante e me sentindo com um complexo meio de vira-lata por estar fora do meu projeto de estudo. Eu não era incluído naquele projeto, eu não cabia nele. E acho que essa perspectiva é muito importante porque é a perspectiva do processo do João, né? O ensinar e aprender para o João, quando ele estava crescendo, ele passava por recontextualizar, por ressignificar o caminho dele, por então fazer uma ponte com o que acontecia fora, e que também foi muito diferente do meu, que fui uma criança urbana, que cresci em São Paulo, que fui para escolas ótimas, que falam português lindo, mas que tinha outros desafios. Tinha desafios meus pessoais, eu era a terceira de 4, eu tinha todas as coisas que fazem parte do contexto da minha vida, eram muito diferentes. E o contexto dos nossos filhos, o contexto da complexidade do século XXI, ele é muito diferente. Ele, assim como a escola, ele é muito mais conectado, ele é muito mais poroso. Os nossos filhos, seja pela exposição na internet, seja pelo jogo do Fortnite, seja pelos próprios colegas que são diferentes, eles estão conectados com outros desafios. E um pouco do que a gente entende é que preparar para a vida significa coisas diferentes em diferentes tempos e espaços. E aquela função da escola, que era de preparar para essa vida no século XXI, ela é muito diferente. Não passou. Passou, volta aqui. A gente entende que, quando a gente está falando de preparar para a vida e olhar para esse século XXI, a palavra que aparece é a complexidade, é a integralidade. A gente pede ajuda para o Mohan. Essa frase, ela fala: a consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não-verdade.
ponto de vista, quando a gente olha para a educação e por que a gente está propondo, o que a gente deveria estar olhando, então, nessa função da escola, na função do que a gente, como educador, está fazendo, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a complexidade ela é a não-verdade, que a gente partir do princípio que existe um caminho, que existe uma coisa que é a única, faz com que a gente perca a totalidade das coisas. E a gente já viu isso, você pode estar vendo uma coisa que é muito pequenininha e ela faz parte de um contexto muito maior. E a gente entende que quando o educador está olhando para esse processo, essa é uma das primeiras coisas que ele precisa olhar. Isso daqui é muito legal, gente. Ele continua 2 minutos, vocês vão para bilhões de galáxias, depois eu passo essa animação para vocês. E aí a nossa pergunta nesse mundo cheio de complexidade, cheio de tecnologia, que vocês já ouviram em 25 mil palestras diferentes, é como que a gente aprende a ser humano no século XXI, dado que essa é a única coisa que a gente tem certeza que a gente tem, que é nosso, que a gente é humano. E que a gente é humano e que a gente é humano em relação. Junto com isso, a gente acreditar que a função das práticas educativas, a função da escola, a função do espaço em relação, ele é essencial para esse desenvolvimento. Trazer um pouco do que a gente, né, o homem não para de educar-se, sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. Isso é uma expressão para a vida, é uma expressão de como a gente faz o nosso dia a dia, como a gente sintetiza o que a gente aprendeu e traz de novo para o nosso contexto. Nos dias de hoje, e aí faltou uma animação, vocês não estão conseguindo ver, mas se a gente tivesse que estruturar uma pirâmide de tempo na escola, e aí eu vi que muitos estão na escola, vocês são professores de sala? Quem é professor de sala? Boa. A gente passa muito tempo ainda passando essa informação e conteúdo. Eu não sei quem trabalha aqui com livro didático ou com apostila. A gente geralmente tem muita coisa para fazer. Você tem 45 minutos, dos quais você provavelmente passou 35 num bom dia, passando pela apostila, falando e contando um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, passando pela apresentação e falando. Uma vez ou outra, tudo bem, mas grande parte do tempo que a gente passa hoje numa aula ainda é focado nisso. A gente ainda tem, apesar do mundo e do contexto ter mudado, a gente ainda está fazendo aquela escola do século XX. A grande novidade é que realmente tem um Google, existe uma informação altamente especializada na ponta do seu celular. A gente gasta um pouco menos de tempo trabalhando com fazer esse exercício que vocês fizeram, então aplicar o conhecimento, construir novas ideias a partir dessa informação. Então, aprendemos sobre o Acre, sobre Porto Walter. Vamos conversar um com o outro e falar sobre as pequenas cidades que a gente conhece e ver se tem alguma coisa que faz sentido. E isso é super importante. A grande diferença é que a gente passa menos tempo, mas existe muito da inteligência artificial que está vindo para trazer também elementos para isso. E talvez o tempo que a gente esteja gastando aqui seja de mais ou de menos. De novo, precisamos contextualizar. E, por último, a gente passa muito pouco tempo. E aí vocês podem falar para mim se é verdade ou não. Da nossa experiência, a gente lidava com 3.000 escolas. Antes disso, com projetos muito grandes no Estado. A gente passa muito pouco tempo trabalhando com o que é a nossa inteligência interpessoal e intrapessoal. Vocês não necessariamente passam o dia inteiro. Vocês vão passar, talvez, 2 minutos, e geralmente tem a ver com... Olha só, você não está pensando como seu amiguinho, tá? Geralmente tem muito mais a ver com questões de comportamento do que necessariamente a gente está construindo alguma coisa nova, porque, de novo, como para você construir, talvez a expectativa precisa ter sido estabelecida de maneira diferente, a gente acaba não fazendo isso. A sugestão de alguns teóricos hoje em dia é que a gente comece a inverter, porque se faz parte da função da escola a gente ter alguma função social dentro desse mundo onde a gente precisa ter muito mais inteligência interpessoal e intrapessoal, a gente precisa aprender a ser humano e aprender a lidar um com o outro nessa eterna dialética de teoria e prática, a gente deveria estar passando muito mais tempo trabalhando com essa experiência, com criar, com trazer novas versões, continuar trabalhando com o nosso conhecimento e passar menos tempo passando a ficha da apostila. A pergunta é como que a gente faz isso? E é um pouco da nossa teoria de mudança, de novo,
é em cima de conseguir aplicar tanto as teorias da formação integral quanto da complexidade para as nossas ferramentas didáticas. Isso é muito legal, né? E aí, quando a gente vê a complexidade, a gente assume toda a pluralidade do que a gente tem dentro da gente, e a gente começa a fugir dessa persona que o João começou a contar, que é a persona do professor que fala de antigamente, e começa a se entender como parte de uma equação muito maior e muito mais sistêmica. Ele não anda. Assim como a gente está trazendo, muitos teóricos ao longo do século XX pensaram, então, desde pessoas da educação, economistas, psicólogos, neurocientistas, várias áreas de campos do conhecimento começaram a desenvolver pesquisas fazendo exatamente essa pergunta. Dentro dessa educação do século XX e dessa educação do século XXI, o que está vindo aí, o que é que a gente precisa desenvolver? Quais são... As perguntas eram como que o nosso cérebro aprende, como que a gente está aqui no dia a dia, o que é que faz sentido, o que não faz sentido. E muitas teorias foram aparecendo que vocês já devem ter ouvido falar de inteligência emocional. Tem gente que começou no começo do século falando de inteligência social e coisas que acontecem na escola. Para quem é da pedagogia, a gente tem os nossos grandes influências dos pedagogos, os psicólogos que começaram a falar, está faltando um monte aqui, nem o Winnicott apareceu. O que a gente já sabe hoje de resultado de todas essas pesquisas e de algumas outras que estão por vir? Primeiro é que, eu não sei apertar esse botãozinho, acho que é aqui, o desenvolvimento do cérebro humano é maleável. Isso a gente sabe que, se vocês agora, adultos, resolverem começar a fazer uma aula de trapézio, o seu cérebro é capaz de aprender. De novo, ele pode ser capaz de aprender numa certa velocidade, numa certa elasticidade, mas sim, somos capazes de aprender sempre. Para isso que o nosso cérebro existe, é assim que ele se adapta ao mundo, e ele é maleável. Isso já é uma visão bem diferente, até porque, se você acredita que esse desenvolvimento é maleável, ele provavelmente tem ritmos diferentes também. E é isso que a gente fala, que a variabilidade de desenvolvimento da criança é a norma e não a exceção. A gente, por muitos anos, e a gente ainda tem parâmetros, mas dentro dessa sala aqui, seja pelos contextos individuais, coletivos, a sua formação, a sua biologia, a sua fisiologia, o que você comeu, o seu desenvolvimento, por mais que você tenha a mesma idade, nascido no mesmo bairro, ou seja irmão da mesma casa, ele vai sofrer influências e ele vai ser diferente. A gente, durante muito tempo, acreditou que esse desenvolvimento humano era a norma, ou seja, todo mundo no terceiro C deveria estar aprendendo a ler e escrever exatamente igual, todo mundo, e era a responsabilidade do professor ensinar isso. Era uma falha do professor se eu tivesse falado para você, decora a capital do Brasil, e para você decora a capital do Brasil, e você não decorou a capital do Brasil, porque era óbvio que todo mundo deveria ter isso. Passei. As relações humanas são ingredientes essenciais que catalisam o desenvolvimento saudável e a aprendizagem. Muita pesquisa nos últimos 15 anos, principalmente, comprovando isso daqui, e que as adversidades afetam a aprendizagem, e como a escola responde é muito importante. A escola é o espaço escolhido pela nossa sociedade para apoiar, para acompanhar, para crescer junto, para construir toda a gramática da nossa sociedade. Hoje em dia, a gente tem escolas que as crianças passam 12 horas. Você vê, os filhos convivem com os pais 2 horas e, às vezes, no fim de semana. É a realidade que a gente escolheu. E não tem um juízo de valor, tem uma organização da nossa sociedade. Mas como a escola responde para as adversidades é muito importante. O dano que o bullying pode ter com uma criança, ele é infinitamente pior se a escola não responde a isso de uma maneira pronta. Se a escola não é um lugar seguro, isso é infinitamente pior para a aprendizagem. Muitas vezes, situações que são adversas, se você tem uma resposta do educador, uma resposta da escola, que constroem a partir daquilo ali, não uma situação de trauma, mas que constroem repertórios para aquela criança, o resultado disso é muito diferente. Então, muito estudo em cima de situação de vulnerabilidade e muito estudo em cima de como
como educador. E aí tem um monte de outros estudos que eu podia contar para vocês, fazem a diferença. Desculpa, João. Eu só queria fazer um ponto aqui para a questão do bullying. Em muitas das viagens e dos encontros que eu fiz com professores, coordenadores, eu ouvi muitas vezes, com a melhor das intenções, eu sempre digo isso nos processos, todas as pessoas agem com a melhor das intenções. Assim, é um percurso de aprendizado, mas ninguém age de má fé. Mas muitos professores e coordenadores me diziam assim, mas eu acho isso uma besteira, João, porque na minha época eu sofri bullying e eu estou incrível, eu estou ótimo, olha aqui para mim. E eu dizia para ela, mas que fetiche é essa de a gente querer que o outro caiba no nosso percurso? Se você está ótimo e se você se reconhece assim, isso é incrível. Mas você não pode tirar a legitimidade de quem reivindica dor. Se no meu processo sofrer bullying não coube ou não me criou nenhum problema e eu digo isso, mas isso não me legitima a querer calar uma pessoa que reclama. Porque é o meu processo. E as pessoas não são melhores porque tiveram um percurso parecido comigo. Por favor. Muito bem. Vou contar uma curiosidade aqui. Vou contar mais para frente. Eu já trago a hora que eu falar do estudo do Marshmallow. A aprendizagem ela é social, emocional e acadêmica. Ela tem os 3 componentes. As emoções e as dinâmicas sociais podem estimular ou bloquear a aprendizagem. É um pouco disso. Você pode ter, sim, uma dinâmica negativa de colegas. Você pode ter uma dinâmica negativa de uma sala de aula onde, por exemplo, uma criança responde alguma coisa errada e o professor permite que todo mundo dê risada. Esse não é um ambiente seguro. A mesma coisa quando você estimula, quando você torce, quando você traz uma mentalidade de crescimento, isso muda completamente a história de aprendizagem e também tem muito estudo hoje em dia comprovando isso. Outra coisa que apareceu, e aí resultado de muito investimento, é que os professores precisam desenvolver não só práticas didáticas, mas ter conhecimento e modelar as competências socioemocionais. Eles formularam isso, hoje em dia a gente já tem alguns referenciais essenciais, o próprio Singularidades traz isso na graduação, e os estudantes desenham as suas jornadas de aprendizagem de maneira dinâmica, ou seja, eu posso hoje amar matemática, mas amanhã amar ciências, e depois de amanhã querer estudar espanhol. E eu posso construir isso porque eu conheci a minha professora e a minha professora me estimulou, ou porque eu, de repente, comecei a jogar Minecraft e achei que era super interessante. Essas jornadas, elas são desenhadas. Muita coisa que a gente, durante muito tempo, acreditou que era controle da escola, que tem a ver só com aquilo que eu estou passando, ou seja, a qualidade, a estrutura do meu livro didático, na verdade, tem muito mais a ver com a interação entre o indivíduo que está lá como pessoa de referência e todo o coletivo que a gente vive. Por que a gente traz as competências socioemocionais? Porque é muito da organização desses estudos todos que começaram a aparecer e que hoje em dia estão cada vez mais presentes, a gente chamou de competências socioemocionais. Elas não existiam? Claro que existiam, sempre existiram e vão continuar existindo. A verdade é que a gente se organizou nos últimos anos dentro desse termo e dentro dessa faculdade de pensamento, onde a gente junta habilidades, competências, onde a gente junta características de comportamento, de caráter, e a partir disso a gente mobiliza todas elas para poder viver, conviver, construir, conversar, e a gente usa elas sempre. Não tem ninguém aqui que não tenha competências socioemocionais. Nós somos sociais e emocionais, somos cognitivos. Então, todos nós temos isso. Alguns têm mais percepção, e aí que a gente começa a entrar no nosso desenho do nosso curso. Alguns reconhecem e sabem do que é que a gente está falando nisso e sabem trabalhar com elas de uma maneira que isso seja positivo e consciente. Competências, existem vários referenciais de competências socioemocionais. Eu trouxe 3, que a gente não vai entrar nelas em detalhes, mas a gente tem gente que... Alguém já ouviu falar no Big Five? Então, vários pesquisadores chegaram em consensos. Teve um grupo que olhou para o indivíduo, então eles olharam para as características de um indivíduo. E como que isso correspondia na realidade. Então, eles falaram assim, olha, um indivíduo ele precisa ter muita amabilidade, que tem a ver com todas as relações sociais dele, com a capacidade dele de ter empatia, de gerar afeto. E se você tivesse uma régua aqui no chão, com mais e menos,
se você tiver mais amabilidade, você provavelmente... E aí eles foram fazendo várias predições, então você tem relacionamentos mais duradouros, você, quando você estiver na idade adulta, a chance de você não entrar em depressão é melhor, pessoas que têm relações sociais e empáticas saudáveis têm menos probabilidade de desenvolver doenças degenerativas, e aí, assim, desde saúde até de preditor de sucesso econômico. Então, o índice de conscienciosidade, ele é um que está diretamente relacionado, ele tem a ver com autorregulação, com o nosso termômetro interno sobre o que a gente faz e como que o mundo responde para a gente. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, quem aqui morre se chegar atrasado em algum lugar? João. João, levanta a mão. Eu levanto a mão. É assim, você chega atrasado, primeiro que a primeira coisa que você quer fazer, se alguém chega atrasado, você fala assim, que absurdo essa pessoa que não pensa na vida, não pensa nos outros, não está nem aí para mim, eu tô aqui, todo mundo aqui esperando, a sala inteira esperando eles, é um absurdo, a gente chegou na hora, né, Mal? Cheguei na hora, estou esperando, fiz a lição, fiz tudo, anotei. Aí vem esse louco folgado que não se planejou para estar aqui na hora. Não se planejou. É um absurdo. Quero matar essa pessoa, não gosto, não quero ser amigo, porque é folgado. O tempo dessa pessoa é mais importante do que o meu, né? Porque se eu estou chegando no horário e alguém está chegando atrasado, está me dando de forma sutil uma mensagem de que o tempo é mais importante que o meu, porque eu estou lá. Eu sou o tio da pontualidade. O João, 15 minutos antes. O João chega sempre, e no aeroporto ele chega 5 horas antes. Não é verdade. Não é verdade, mas eu também nunca perdi um voo. Eu já perdi muitos voos, gente, muitos. E se o João chega atrasado, a régua dele com ele mesmo é muito pior. Ele realmente se sente mal. Porque são elementos constitutivos da minha noção de identidade que eu também não tenho consciência de quando eles foram se constituindo. Eu sempre digo que eu me percebi assim. De repente, você é adulto um dia e você percebe que você se incomoda, quase levando de um aspecto pessoal o atraso de alguém. E, de repente, você fica naquela autopatrulha que é, nossa, mas por que eu estou sendo chato, né? Essa voz, eu estou sendo amável com a pessoa, tudo bem, atrasos acontecem, mas dentro de mim é, como assim? Você devia ter se planejado melhor. Mas você se percebe assim. E aí, claro, daqui para frente eu vou dizer até como que talvez o contato com o curso, eu acho que muito com esse universo que a Letícia apresenta, me faz de um lugar até humano a ser mais cordial de um lugar genuíno com o outro, porque primeiro eu consigo ser cordial comigo. Eu acho que essa foi a dimensão talvez mais incrível que o curso me trouxe, que eu nego para o outro tudo aquilo que em última instância eu nego para mim. Esse índice de conscienciosidade, e aí vou contar para vocês, eu não sei, alguns já devem ter ouvido falar no experimento do marshmallow, para quem não ouviu, então foi um experimento que eles fizeram há 40, 50 anos atrás, onde eles davam para uma criança de 5 anos um marshmallow e falavam, se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar eu te dou 2. Legal, né? E aí eles não só filmaram, mas eles mediram isso ao longo da vida. Então, tinha criança que, obviamente, a pessoa saía da sala e comia o marshmallow. Aí tinha criança que sentava na mão, que se segurava, que pulava. Tinha criança que inventava história. Eu, mãe pesquisadora, fiz o teste com meu filho em todas as idades possíveis. Foi fantástico. A minha filha nunca comeu marshmallow. Tem 70 marshmallows lá guardados até hoje. Meu filho, ele foi evoluindo. A primeira vez, eu ia explicar, ele comeu. Depois, passou um ano, eu fui tentar fazer de novo. Ele, obviamente, eu estava vendo ele de longe, ele comeu o marshmallow, ele fez um furinho no meio, catou um pedaço, comeu todo o marshmallow e deixou a casquinha. Falou, mãe, ó, dá 2. Na última vez, ele foi mais esperto ainda. Ele chegou e falou, mãe, eu cheguei, oi, filho. Ele, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Veio um dinossauro, desse tamanho, com verde, cheio de escama, comeu. Então, né? Eu acho que não é minha culpa. Ele já usou todos os outros recursos. O que esse estudo do marshmallow, só para brincar, ele é um estudo de conscienciosidade, ele foi... O que eles descobriram é que a criança que conseguia esperar o marshmallow,
a chance dele se dar bem na escola, de tirar notas boas, de se formar na faculdade, ela era infinitamente maior. Você, com 5 anos, conseguia virar e falar, aquele menino que conseguiu segurar, ele vai ser o que tirou todo o A ao resto da vida. E aí o pessoal começou a ficar desesperado, porque se eu estou entrando na escola, a escola não fez nada, e eu tiro todo o A, e eu continuo tirando todo o A, alguma coisa a escola está fazendo ou deixando de fazer que estimula especificamente esse tipo de comportamento, que é o tipo de comportamento da criança que consegue chegar cedo, sentar na roda, desde pequeno ficar bem quietinho, principalmente os meninos. E os últimos estudos que eles fizeram, muita gente fez estudos ao contrário. Então, eles foram ver assim, e as crianças que não conseguem estar prontas? Então, tem um estudo do John Hopkins, que é uma universidade nos Estados Unidos, de saúde, que fez um estudo com 10 mil crianças. E acompanharam elas ao longo do tempo. Essas crianças... Então, eles viram as crianças que não estavam, não conseguiram segurar o marshmallow, e acompanharam elas até o 5º ano. Então, de 5 anos até o 5º ano. E o resultado foi terrível. E terrível porque das crianças que testaram que não estavam prontas para entrar, ou seja, que não conseguiam esperar um marshmallow, 80% dessas crianças tinham 80% de chance de repetir um ano, tinham 7 vezes mais chance de ser expulsos e tinham 85% de chance de ser diagnosticadas ou faladas que tinham algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou de comportamento. Então, elas chegavam no 5º ano, ou seja, as crianças que muito provavelmente tinham algumas características que precisariam ser trabalhadas na escola, elas chegavam já fadadas a serem os piores alunos, os que eram expulsos, o baderneiro. E aí a grande pergunta é, será que o modelo do que a gente está medindo realmente só nota na escola? A gente está medindo só comportamento? Existem algumas outras competências que estão sendo medidas e que estão sendo estimuladas e que a gente não está prestando atenção. Grande parte dos estudos de vulnerabilidade e justiça social olham muito para isso. Porque alguns desses índices a gente começou a descobrir que tinham maiores características com várias coisas, com saúde, com prosperidade. Então, por exemplo, extroversão é um índice de energia, tem a ver com a vontade que você tem de aprender. É a curiosidade, é a sua capacidade de observar um pedaço de uma coisa e falar assim, nossa, que interessante. Muito disso, a gente tem uma predisposição, mas muito disso pode ser desenvolvido. E o que eles descobriram é assim, as pessoas que têm alto nível de extroversão, hoje em dia, nessa economia, são os que se dão melhor, porque eles são capazes de criar novas possibilidades. E aí, como que você desenvolve isso? E se isso é tão importante assim, como que isso influencia? Abertura a novas experiências é a mesma coisa. Qual que é a sua capacidade de reconhecer o diferente, de ser flexível, de construir novas ideias? Alguns desses índices são muito difíceis. Quando você é muito consciencioso, você tem uma régua moral interna muito alta, pode ter certeza agora que você começar a reclamar das pessoas, nossa, olha aquela pessoa lá no metrô cheia de tatuagem, pode ter certeza que tem um grau aí de percepção de como o mundo deveria se enquadrar com aquilo que você cobra de você mesmo. E que isso é muito difícil, a gente ter mais flexibilidade. Então, você trabalhar com essas duas coisas são muito importantes. De novo, competências focadas nesse indivíduo. Então, muito desse foco, a OCDE, o Instituto Ayrton Senna tem um trabalho muito importante nisso. Quando a gente olha para a escola, então, de novo, trabalhar com relações sociais não é uma coisa nova. Desde que o tempo é tempo, desde a aula de catequese, desde todas as organizações sociais que a gente trabalha com componentes de relações. São os valores, eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Um grupo que olhou para como que a gente, na verdade, baseado em ciência, deveria estar trazendo isso para o dia a dia. E aí eles trazem que a gente deveria estar trabalhando em escolas, instituições, programas, currículos. A gente sempre deveria estar olhando para as nossas competências de relacionamento, ou seja, como que a gente faz um exercício daquele e você consegue fazer conversas. Como que você demonstra atenção para o outro. Como que você demonstra que essa pessoa é importante ou que isso é importante para você. Autoconhecimento é um dos componentes principais, ou seja, saber de onde vêm todos os seus viés, quais as suas experiências que influenciam o que você está fazendo, o que você está passando e o que está acontecendo no dia a dia. A parte de autorregulação, que é um desse índice de conscienciosidade, tem a ver com a nossa capacidade de planejar.
com a nossa capacidade de se organizar. Então, como que você vai desenvolvendo isso? A percepção social é o seu papel no mundo, onde que você está em relação ao outro, em relação à sua sociedade. É muito importante. Vocês devem conhecer algumas pessoas que vocês olham e falam, nossa, pessoa sem noção. É muito importante. Existem pessoas sem noção. Geralmente, se você nunca foi exposto a contextos diferentes, você vai ser sem noção. E aí tem um grau de o quanto é a responsabilidade da escola você já começar a trazer essas noções desde muito cedo. E a parte de tomada de decisões responsáveis, que tem a ver com um foco de ética, que é como a gente convive, como a gente parte no mundo. Só para vocês não dormirem, o último é o foco nas habilidades do século XXI, então esses são os que vocês já ouviram. Foram os primeiros, eles têm a ver com a sua preparação para o mundo de trabalho, então ele vem do mundo de fora, ele fala, você, se não for criativo, comunicativo, colaborativo, pensador crítico, vai ser muito difícil você ter um espaço nessa economia moderna, e aí eles trazem isso como uma das as competências importantes. Existem vários referenciais? Sim. Várias facetas disso daqui, tem estudos diferentes, então, de novo, tem estudos da psicologia que focam especificamente em tem estudos da sociologia, tem estudos da economia, e esses são grandes referenciais. A aprendizagem socioemocional é esse processo, então, pelo qual se adquire todas essas habilidades, essas possibilidades. Ela acontece ao longo de... a gente vai aprendendo, de novo, todos nós temos competências socioemocionais, talvez não sejamos tão competentes em algumas delas, mas temos, e a gente foi desenvolvendo isso ao longo da vida. Você pode ter tido em casa alguém ou o seu professor que desde pequeno te ensinou a se programar para atingir objetivos positivos. Você pode ter tido alguém que te ajudou a apreciar a perspectiva dos outros. A diferença do que quando a gente traz essa percepção do socioemocional para o dia de hoje é que quando a gente vê aquele contexto de mundo, a gente vê onde é que a escola está e onde está essa função, isso daqui deixou de ser alguma coisa que a escola pode se abster de olhar intencionalmente. Entrando na perspectiva de indivíduos, vou ler, porque lê o João. Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. De novo, a gente está pegando emprestado o Mohan, mas um pouco disso que quando... muitos de vocês que estão em sala de aula ou em escola já devem ter visto esse gráfico. O Brasil agora, para quem não é desse contexto, ele está passando por um processo de reformulação com um currículo nacional, e esse currículo nacional parte de 10 competências gerais. As 10 competências gerais, a grande intenção delas, se o Mohan pudesse ter sido traduzido, de novo, talvez menos poeticamente, com mais palavras, a intenção é que a gente conseguisse pertencer à espécie humana brasileira, olhando para essas grandes competências, tanto de conhecimento mesmo, mas também repertório cultural, a cultura digital que faz parte do dia a dia, o nosso autoconhecimento e autocuidado. E isso é muito importante. Tem uma grande dificuldade, e aí começa aqui o nosso problema. Quando a gente fala de medir essa educação para a vida no século XXI, é muito mais fácil a gente olhar para o conhecimento que a gente tem hoje, a maneira que a gente aprendeu e ainda ensina matemática. Eu não sei quem aqui já se pegou fazendo isso, ou o filho ou o estudante está fazendo um exercício de matemática, você está lá seguindo um livro, né, ou seguindo uma metodologia, e aí de repente você lembra e fala, não, deixa eu te ensinar aqui desse jeito. Não, filho, escreve desse jeito, que é mais fácil. A gente tem esses nossos repertórios. E a educação, como ela acontece, ela é permeada, ela é no dia a dia, a gente às vezes volta. E às vezes tem coisa daquilo ali que não ajuda. Mas esse conhecimento a gente tem, é o mesmo, há frações ali, é mais ou menos a mesma coisa. A guerra do Peloponeso não desapareceu, exceto Plutão, que desvirou o planeta e virou planeta de novo. Pouca coisa no nosso mundo de conhecimento é tão complexo assim. A gente tem, as coisas são mais factuais. Quando a gente começa a falar de medir essas competências socioemocionais, elas são difíceis de medir, elas não acabam no 6º ano C, elas dependem de uma dimensão coletiva, de uma dimensão individual. Ela tem um prazo muito maior e geralmente você vai saber se você deu certo quando essa pessoa tiver 35 anos e fizer uma boa opção, ao invés de
bater num carro e sair correndo, bater num carro e participar da resolução de problemas. Trago tudo isso porque a gente precisa trabalhar essas competências socioemocionais na escola. Acho que a gente já falou um pouquinho disso. Principalmente, aqui tem uma coisa a mais, que é essa característica de prevenção em saúde mental. Então, não sei se alguém aqui vê isso, viu isso. Está vendo? Quem está com adolescente? Alguém? Só você? Ninguém mais está com adolescente? Gente, vocês são todo mundo de Fundamental 1? Infantil. Infantil é bem diferente, isso é de adolescentes. Uma das coisas que a gente observa muito é realmente a ansiedade aumentando, questões de relacionamento aumentando. No mundo todo a gente está vendo isso acontecer. Lê, há 2 semanas a Organização Mundial de Saúde trouxe uma mensagem bombástica, que eu não sei, eu sempre fico pensando se todo mundo percebeu, porque aquilo primeiro é de uma gravidade, foi repercutido nos nossos jornais, Folha, Valor, Estadão, onde eles dizem que pelos dados que temos hoje, até 2019, daqui a 10 anos, em 2030, a depressão vai ser a doença mais diagnosticada no mundo, o maior motivo de afastamento do trabalho e os seus, que eu chamo congêneros, síndrome do pânico, esquizofrenia e tudo mais. Para a gente que é da educação, para mim, essa é uma notícia que atravessa o nosso fazer. Como que a gente está em contato com 40, 50, 20, sabendo que o que nos espera com dados concretos daqui a 10 anos é um cenário desse. Não tem como a gente não ser impactado por essa notícia. Como que a gente trabalha essas competências socioemocionais? Então, já chegando um pouquinho no que a gente está falando, isso é o que a gente sabe de ciência. A gente trabalha com formação de professores com foco em autoconhecimento, competências socioemocionais e práticas didáticas. A gente trabalha com instrução direta, então alguns de vocês devem ter material ou devem ter algum tipo de aula ou alguém que vocês seguem que tem uma ideia de instrução direta. Olha só, aqui tem um jeito legal de você conversar com seu amiguinho, vamos fazer uma roda de conversa. A gestão escolar integrada, então, olhar não só para como você trabalha, como é que é o clima da sua escola, as políticas da sua escola, mas como é que é o dia a dia, como que você avalia. Se você avaliar todo mundo exatamente do mesmo jeito, é difícil você fazer uma proposta que você possa fazer caminhos diferentes. A estrutura, o engajamento da comunidade, você é exógeno à sua comunidade ou a sua comunidade faz parte da sua escola? Tudo isso faz diferença, e a integração curricular de competências socioemocionais, que é um pouco do que a gente vê acontecendo muitas vezes, que é começar a trazer para os nossos materiais, para o nosso dia a dia, para a metodologia, o trabalho direto com essas competências. Quais são algumas dessas práticas que ajudam? Aprendizagem colaborativa, então, aqui você pode passar muito tempo em cada um desses, em como que você faz cada um, mas a gente sabe que trabalhar junto para desenvolver tarefas junto e projetos ajuda a trabalhar competências socioemocionais. Tenta fazer um projeto, e tem alguns dos meus alunos que estão aqui, que são dessa turma, que eu pedi para eles virem mais cedo, os que podem falar para vocês o desafio que é fazer um trabalho de grupo na idade adulta. É difícil para as crianças também, a gente sabe fazer pouco. Trazer discussão e debate, então, só esse processo em si, se vocês pudessem já começar na sua sala de aula, gastar 10 minutos fazendo isso, vocês já vão ver como muda o engajamento e a qualidade da interação. Fazer sempre um trabalho de metacognição, autorreflexão, autoavaliação, a pessoa ir trabalhando de novo esse processo no autoconhecimento. Uma instrução balanceada, você usar múltiplas linguagens. Tem um mito que a gente sempre cai de que eu aprendo melhor desse jeito, então eu deveria aprender só desse jeito. Assim, não tem nenhuma comprovação disso. A gente deveria ser exposto a múltiplas maneiras de aprender sempre. É muito importante, pode ter coisas que a gente goste mais, mas nada indica que o nosso cérebro fica melhor se a gente aprender só de um jeito. Então, trazer uma instrução balanceada com muitas maneiras diferentes, visuais, auditivas, expositivas, colaborativas, é essencial. Você ter, e isso daqui é muito legal, os estudos em cima disso, quem quiser vir para pós para poder focar nisso, eu já estou aprovando. Rigor acadêmico e altas expectativas são extremamente importantes. Você muda completamente, e aí rigor é diferente de rigidez.
realmente altas expectativas, é você estabelecer as suas expectativas que são alcançáveis e você acompanhar esse processo, mas elas são extremamente necessárias. Você acreditar que pode chegar em altas expectativas é muito importante. E você trabalhar com competências e não só conteúdos ao longo do ano e constantemente, ou seja, coisas que podem ser transferidas de um conteúdo para outro. Talvez não seja a coisa mais importante que você aprenda todas as capitais do Brasil, mas você aprender como existem processos de organização urbana em diferentes centros e como isso se organiza pode ser mais importante do que o fato em si. Para o professor, a gente olhar para estratégias que focam no aluno e não, ou seja, que eu consiga responder e falar, não virar para todo mundo e falar todo mundo fica quieto e faz exatamente a mesma coisa, ou seja, você olhar diretamente e dar uma resposta para o aluno que tem a ver com o comportamento que ele está fazendo. Isso é muito importante. Eu li isso ano passado, a maior reclamação que a gente tem de adolescentes é que, principalmente de algumas escolas urbanas que são mais vulneráveis, é que os professores gritam. E se eu começasse a gritar aqui com vocês, vocês iam todos levantar e falar louca e saírem da sala, todo mundo. E por algum motivo a gente acha que os nossos jovens podem ficar nessa situação. E uma fala que tem um foco em encorajar os alunos, muda radicalmente a qualidade. Como tem muita gente de educação infantil, a gente aprende a falar com as crianças de uma maneira diferente, mas a gente vai esquecendo. A gente vai ficando mais velho, as crianças vão ficando mais velhas, a gente esquece que existe uma maneira de você construir a aprendizagem a partir daí. Ajudar os alunos a terem responsabilidade e escolha, são duas coisas que vêm junto, é o que a gente pede na vida adulta, trazer isso mais para a sala de aula e ter um ambiente seguro e nutridor para todos os alunos. Isso também é muito difícil, de novo tem a ver com aquelas respostas. Só para complementar aquela história do marshmallow, eles descobriram que tem uma coisa que influenciava o marshmallow. Quando eu li isso, eu dei uma choradinha. Eles descobriram que pegaram aqueles alunos que eram muito bons de segurar o marshmallow, não comer o marshmallow. Aí eles pegaram eles e viraram e falaram assim, vamos tentar fazer um outro teste. Eles viraram para um grupo e falaram assim, olha, eu vou te trazer o marshmallow. Aí a pessoa voltava, o menino não comeu o marshmallow, ela falou, putz, esqueci de trazer outro marshmallow, posso te dar depois? Ou então virava e falava assim, ah, não tem mais marshmallow. Mas que bom que você segurou, parabéns. O que eles descobriram é que conforme eles foram fazendo esse teste, continuando, o fato de ter um adulto que não cumpria o que falava tão rapidamente, mudava eles exatamente para o outro lado. Eles ficavam mais gananciosos, eles comiam o marshmallow, mudava completamente a situação de autorregulação deles. Isso significa, assim, crianças que estão em situação de vulnerabilidade, ou crianças que têm pais que sempre falam, não, eu vou fazer, depois, e nunca cumprem. Essas crianças começam a aprender que, assim, mas para que eu vou ser uma pessoa que desenvolva uma autorregulação? Faz muito sentido, a gente está num mundo meio, né? Eu não tenho por que desenvolver isso. E isso é um fator muito importante. Imagina um aluno que está numa escola que o professor não vai nunca. A gente tem muitas escolas que a gente não tem, o professor não tem um professor, o professor não aparece. São microdosagens de frustrações e que acontecem em casa e que acontecem no dia a dia e que acontecem às vezes num dia que a criança não tem o que comer e que vão influenciando, e a grande importância disso é que isso está diretamente relacionado ao seu resultado acadêmico, que lá na frente tem a ver se você entrou no vestibular ou não, que tem a ver se você eventualmente vai ter um emprego diferente do que aquele que já estava meio que pré-determinado que você poderia ter. Muito importante, gente. Isso tudo é o que a gente discute aqui. Algumas das coisas, meus aluninhos estão aqui todos para comprovar. Tem muita música também, tem vivências. Eu nem sei o que vem aqui. É bonito. A gente sabe que esse contexto se modifica, a gente sabe que a gente está num processo de transformação e a gente sabe que a gente está num processo de jornadas. Um pouco do que a gente gosta de trazer, e aí aproveitando, é que esse processo de
aprender e viver e representar essas competências socioemocionais, eles são uma jornada. E eles são uma jornada que tem a ver com o que a gente passa. A gente navega, e o autoconhecimento principalmente, a gente vai navegando pelos aqueles arquipélagos que a gente conhece e tem muita coisa por baixo, a gente precisa fazer isso com muito carinho. A gente traz também a importância de você entender o que é, né? Isso é uma frase do Carl Rogers, é muito legal, né? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. A gente tem hoje um mundo onde, de novo, a gente acha que ser empático é você responder só aquele post do Instagram que alguém colocou, falando, nossa, que legal, onde eu postei a minha vida é muito mais legal que a sua, hashtag. E aí, como que você começa a aprender a se conectar de verdade com o outro? Aquele exercício que vocês fizeram no começo, completamente, assim, vocês, além de sorriso no rosto, vocês estavam ali se conectando com a história que agora ficou cadê ela? Que vai no clube que a pessoa marcou. E isso é uma das coisas muito importantes, você aprender isso. Mas se você estivesse falando com ela de costas para ela, se eu estivesse falando com ela pensando em outra coisa, muito provavelmente essa conexão não ia acontecer. A gente traz isso e a gente começa aqui já convidando vocês, porque vocês estão nessa jornada de respirar. Respirar é a coisa que a gente faz, uma das nossas maiores faculdades. Dá muita risada. Risada é muito importante. E aí tem, de novo, algumas partes das disciplinas de psicologia positiva que a gente pode trazer. Tentar escutar do jeito que vocês escutaram, não interromper, ajudar o outro a continuar falando, buscar isso sempre e fazer uma reflexão sobre a prática de vocês. Ter um diário pequenininho. A nossa proposta, ela tem a ver com... A nossa proposta do nosso curso, só para contar para vocês, ele foi desenhado pensando em tudo isso. Ele tem 3 grandes eixos: o educador, vocês, a relação com o mundo, a relação com os estudantes, a relação com você mesmo e o sistema, o mundo que a gente vive, as regras que se aplicam, para onde a gente vai, o que acontece, que é o concreto. Dentro desse quadrante aqui, a gente trabalha com presença, ou seja, como que a gente se mantém inteiro, tanto olhando para quem a gente é e para o sistema que a gente está. A gente trabalha com amor, e aí desde os conceitos que vêm do estudo do Maturana, até como que a gente traz isso para o dia a dia. A gente traz muitas narrativas em primeira pessoa, como que isso influencia o nosso sistema. A complexidade é muito trabalhada com isso. E o propósito, como que você traz aquilo que é seu e traz a sua marca para o mundo, e o mundo traz a marca do mundo para você. Dentro do quadrante de olhar para a relação, a gente traz todo o aspecto de como que você se transforma, processos de transformação, como que eles acontecem. Nosso curso dura 2 anos, é o curso mais longo do Singularidade de pós-graduação. Tem um motivo, a gente se encontra toda semana. É um processo constante de olhar para si mesmo, conversar, fazer esse diálogo, esse contraponto entre o que você é, o que você quer, com quem que você se relaciona. E tem uma parte muito técnica. Então, os meus pobres estudantes agora estão na minha disciplina de currículo. Dolorida, Sandrinha está sofrendo porque é técnico, porque existem técnicas, existem coisas que são importantes de conhecimentos que a gente precisa aprender e que influenciam qual é o nosso mecanismo no mundo. E por último, trabalhar com a consciência, trabalhar com o campo. O campo é isso daqui que a gente tem, se a gente se sente seguro ou não se sente seguro. E trabalhar com a complexidade, que é um bicho bem grande, e a gente dedica um semestre inteiro para poder falar disso. A gente tem 4 semestres, então a gente se organiza em 4 grandes módulos. O primeiro é um de autoconhecimento e transformação pessoal. E aí, para isso, a gente leva vocês para vivências, leva vocês para trabalhar com a pedagogia sistêmica, a gente leva vocês para lugares que às vezes são bem desconfortáveis, né? Eles todos estão aqui para poder responder depois o que eles acharam. A gente trabalha com a parte de conexão e aprendizagem, então corpo e mente, a gente entra em nutrição, a gente entra em corpo, a gente entra em
competências socioemocionais, em neurociência, como que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente aprendem e apreendem o mundo. Depois a gente trabalha com propósito, complexidade, olhando para esse educador do século XXI. Então, o que é o século XXI, desses contextos que a gente contou para vocês, sobre diversas perspectivas da teoria integral, de como que a gente faz para ser e o interser. E depois a gente entra em práticas educacionais inovadoras, porque tem um grande objetivo. Esse curso, ele é um curso que pretende que vocês saiam daqui, apliquem ele e levem ele para o mundo. Assim, isso tem a ver com o nosso propósito, e eu incluo o João nesse propósito, como que a gente pega essas experiências de transformação e leva movimentos de multiplicar isso para o mundo. Só quero encerrar a minha fala, já passar para ler definitivamente, para ela fazer os ritos finais e tudo. O Guimarães Rosa tem uma frase que me atravessou, porque eu fiz letras naquele livro Grande Sertão Veredas, que lá quando o Reobaldo está contando sobre o Diadorim para um jagunço que atravessa a história, ele diz assim: nós já devíamos ter sabido de uma vez por todas que tem pessoas que vão recusar a travessia e que está tudo bem, mas vão correr o risco de ficar à margem de si. Eu acho que teve um ponto de virada nesse curso, foi no primeiro semestre, no semestre de autoconhecimento. O professor estava dando psicodrama e tinha 3 colegas conversando no telefone celular. E aí ele falou: gente, eu queria parar a aula para dizer o seguinte para os colegas: o meu complexo mais potente é o complexo de inferioridade. Professor, eu não sei o que vocês estão fazendo quando vocês estão mexendo no celular. Hoje eu consigo pensar que vocês podem estar recebendo uma notícia grave sobre alguém que vocês amam, vocês podem estar conversando uma coisa importante do trabalho que é inadiável, ou vocês podem estar paquerando. Como é que eu percebo? A minha aula está desinteressante, esses meninos não gostam de mim, não me respeitam, me preparei para estar aqui, eles pensam que eles são quem? E trouxe de forma concreta para a gente, enquanto aluno e enquanto professor, essa dimensão do relacionamento com o outro, do que o outro faz e quais são os botões que são acionados em mim. Então, acho que esse foi o ponto de virada que eu falei: eu quero terminar esse curso. E acho que essa é a provocação, né? Como que a gente transforma verdade em hipótese, como que a gente transforma julgamento em curiosidade, como que a gente transforma justificativa em autorreflexão. É muito bonitinha a minha animação, mas como que a gente transforma tudo que a gente acredita, principalmente sobre o que é ser professor, o que é ser educador, o que é ser mãe, o que é ser pai. A gente entra muito nesses outros papéis, em perspectivas subjetivas, um pouco do que o João acabou de falar. Como que você entende que eu, estando aqui, isso tem a ver com o que eu também estou vendo. E como a gente transforma conflito em questionamento compartilhado, como que a gente se implica nesses grandes problemas juntos, como que eu entendo que também isso pode ser importante, como que eu começo a pensar na nossa juventude e para onde a gente vai. Eu não sei se vai passar o vídeo, não vai passar, mas isso eu mostro para vocês. Depois é um vídeo que chama Eduque o Coração. When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools, and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps, and music lessons. And it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart.
E acho que é isso. Acho que é isso. Primeiro, a gente está muito feliz que vocês estão aqui. Eu acredito nesse curso de verdade. Acredito. Vocês acreditam que eu nasci na família de 14 irmãos, só que nós só morreram 5, então nós só somos vivos 9. E uma parte da minha vida que eu passei a vida toda aprendendo de forma concreta, que era como é que eu posso ser do mesmo grupo familiar que essa pessoa... Eu tenho que amar, inclusive, essa pessoa, porque é esperado que eu ame, né? Mas como que eu não me reconheço nessa pessoa? E eu passei a vida toda batendo cabeça entre o repertório que eu tinha e o que eu não tinha, a consciência que eu tinha e que eu não tinha, entre aquelas pessoas que era esperado que eu amasse, porque dentro da nossa arranjo familiar, amar irmão e respeitar era uma coisa importante. Só que era dado como se fosse uma coisa certa. E eu não entendia porque que eu tinha que amar. Eu dizia às vezes, mãe, veja bem, a senhora sabia que se eu encontrasse um irmão meu fora desse contexto familiar, talvez eu não fosse amigo dele? Ela ficava horrorizada quando eu dizia isso. Mas até eu crescer, quer dizer, não muito assim, até eu ficar adulto e até eu entender que tinha explicação para isso. Não era que eu não amava meus irmãos, mas eu tinha um processo de humanizá-los e perceber que eles tinham um jeito certo, próprio, único de ser no mundo e que eles não tinham que necessariamente ninguém tem que me agradar ou caber dentro da minha estética de mundo, assim. E o curso foi fundamental. E eu saía aqui das aulas, eu falava para ler, eu tive vontade de ligar para todo mundo e pedir perdão. Tipo, olha, desculpa, aquilo que eu disse é porque eu achava que eu estava certo, mas eu não sei de nada. E eu saí alguns dias querendo pedir perdão no Facebook. Gente, me perdoa, é isso aí. Enfim, é claro que a gente vai também se apaziguando com isso para não ficar com esses cilícios amarrados, esses espinhos. Mas eu estou exercitando aqui a minha vulnerabilidade para compartilhar com vocês um convite muito genuíno e muito sincero da minha parte como aluno e hoje com muito orgulho de ser um dos coordenadores junto com a Letícia, que é uma referência para mim. Dizer para vocês que se vocês se sentirem chamados e tocados para que nós façamos esse percurso juntos, eu vou ser um dos cabras mais felizes do mundo. Não, gente, com um convite desses não dá nem para recusar. Eu vou pedir, só para a gente terminar, vou terminar aqui com o depoimento do Maurício, que é um aluno do curso, por favor. Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigado, Letícia. Que vergonha. Faz ao vivo! Eu queria pedir para vocês pensarem muito bem antes de tomar a decisão de fazer esse curso, porque ele muda a vida da gente. Eu acho que eu subestimei quando eu estava aí no lugar de vocês. A Cláudia conversou comigo sobre o curso. Eu falei, eu me interesso só pelo último semestre, porque eu quero saber essa questão de gestão de escola e tal, e essa baboseira do primeiro ano, do primeiro semestre, isso é história para boi dormir. Não é verdade, e mudou a minha vida e mudou a vida de todo mundo que fez o curso. Eu não poderia recomendar mais vocês se jogarem de cabeça nessa aventura. Mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de encarar minha família, mudou a minha forma de encarar a escola, mudou a minha forma de encarar a vida. Então, queria agradecer muito a Letícia e todo mundo aqui do Singularidades, a Lina, o João, a Cláudia, e falar que é uma decisão muito importante. Pensem muito bem, porque vai mudar a vida de vocês. Gente, obrigada a vocês. Estamos terminando às 8h. Se vocês quiserem perguntar mais detalhes para esses nossos presentes, também tem mais alguns alunos na turma, porque hoje a gente tem aula. A Cláudia está aqui também. A Cláudia está aqui. A gente vai aproveitar esses próximos 10 minutos também para responder pergunta, responder quem quiser e agradecer todo mundo. Obrigada pela atenção. Sei que quarta-feira à noite a gente tentou correr um pouquinho. Falamos bastante coisas, trazer um pouquinho de tudo e obrigada a vocês por estarem aqui. E a gente quer encontrar vocês no ano que vem. Isso mesmo. Ano que vem. Beijo, obrigada.